Vamos lá. Agora na sequência a gente tem a seguinte proposição que temos duas partes. A primeira parte diz então que se θ está entre 0 e π sobre 4, né? Então entre 0 e 45, então temos que o seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ. Tá? Então vale essa igualdade. E o segundo item diz que se θ está entre 0 e π sobre 2, então seno de θ sobre 2 é raiz quadrada de 1 menos cosseno θ sobre 2. Muito bem. Então, para fazer essa demonstração, pessoal, então a gente considera esse triângulo aqui, ó. É um triângulo, tá? Isósceles. Eu sei que não está aparecendo muito isósceles aqui, mas é isósceles, tá? Então, AB é igual a AD aqui, e a medida é 1. Tá? Tem a medida 1, esse lado e esse lado, tá? Então, aqui é um ângulo θ, aqui é ângulo θ, aqui é um ângulo φ. Se eu fosse escrever aqui, também seria um outro ângulo φ. E essa pontilhada aqui é a perpendicular ao segmento, né, ao lado AD, passando pelo ponto B. Tá? Então é perpendicular aqui, a altura. A altura do triângulo relativa ao lado AD. Então eu encontro num ponto B'. E aqui a gente tem o ponto médio entre os dois. Tá? E aqui a sua altura e a mediatriz coincidem. Né? Como a altura e a mediatriz coincidem, então elas vão gerar aqui um ponto C, tá? O mesmo ponto aqui, formando 90 graus aqui nesse triângulo. Tá bom? Muito bem. Então a gente vai usar esse triângulo aqui para fazer essa demonstração. Tá? Então, para o item A, a gente tem algumas observações. Primeiro, quanto que vale o seno de θ? Se a gente observar nesse triângulo ADC, quanto que vale o seno de θ? Ele vale cateto oposto sobre hipotenusa. Então, como a hipotenusa é 1, então vai ser só cateto oposto, que é BC. Mas, como C é o ponto médio, DC é igual a BC. Então, isso aqui é BC. Tá? Então essa é a primeira informação que a gente tem. Outra informação que a gente consegue tirar é sobre o cosseno. Quanto que vale o cosseno de θ? É cateto adjacente sobre hipotenusa, mas hipotenusa é 1, então vai ser só cateto adjacente, que é AC. Até aqui beleza, né? Muito bem. O que mais que a gente pode concluir aqui? Se a gente olhar esse triângulo todo aqui, ó, ABB, aqui vai ter qual que é esse ângulo? É 2θ, né? Que é θ mais θ. Então, olhando para esse triângulo ali, quanto que é seno esse triângulo todo não, pessoal, porque eu preciso ter um triângulo retângulo. Então, ao invés de eu olhar para esse triângulo todo, que não é retângulo, eu olho para esse triângulo aqui, ó, que é retângulo. Esse aqui é retângulo. Então, olhando para esse ângulo, né, dentro desse triângulo, ABB', a gente tem aqui, então, seno de 2θ vai ser cateto, o seno é o quê? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto a esse aqui é exatamente esse. Sobre a hipotenusa é 1. Então, vai dar exatamente essa medida B'. Então, seno de 2θ é B', que é o cateto oposto ao ângulo de 2θ. Muito bem. Agora, a gente pode observar o seguinte, que a área do triângulo ABD, ou seja, a área do triângulo grandão aqui, ó, eu posso ver essa base e essa altura. Tá? Então, ele vai ser igual à base, que é DB, vezes a altura, que é AC, dividido por 2. Né? Pode ser visto dessa forma. Ok? Mas, quanto é que vale... então, é AB... Certo? Pode ser visto dessa forma, não é? DB sobre vezes AC, sobre 2. Né? Que é base vezes a altura dividido por 2. No entanto, além dessa forma, eu posso ver através dessa, porque aqui é a altura também. Eu posso ver, então, como essa aqui, AD vezes BB', dividido por 2. Então, eu vou reescrever essa. Então, tá. Então, é igual a isso aqui, que é igual, então, a
base, que é AD, base AD vezes a altura, BB', dividido por 2. Mas quanto que vale AD? AD é 1, então isso aqui é BB' dividido por 2. Então, daqui a gente tira então que BB' é igual a quanto? 2 vezes a área de ABD, né, da área do triângulo grandão. Tá? O que mais que eu posso conseguir dessas informações? O triângulo grandão, né, ele pode ser visto como sendo a área desse triângulo ABC 2 vezes, né? Porque esse triângulo e esse triângulo têm a mesma área, são congruentes. Tá? Então, a área do triângulo ABD pode ser visto como 2 vezes a área do triângulo ABC. E quanto que é a área do triângulo ABC? Agora sim eu uso essas daqui. Então ele é 2 vezes a área do triângulo ABC, é a base, que é BC, vezes a altura, que é AC. Dividido por 2. Né? Então é BC vezes AC dividido por 2. Então aqui eu cancelo. Então eu vou ficar com BC vezes AC. Quem é BC? BC é seno. E AC é cosseno. Ok? Então quer dizer que a área do triângulo ABD é igual a seno vezes cosseno. Certo? Por outro lado, quem é seno de 2θ? Seno de 2θ é BB'. Mas quem é BB'? É 2 vezes a área do triângulo ABD. Mas o triângulo ABD é igual a seno, então 2 vezes seno θ cosseno θ. Ok? Como a gente queria. Então, seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Ok? Onde que eu usei que ele é entre 0 e π sobre 4? Aqui, ó. Que a soma dos dois aqui não extrapola. Tá? Eu tenho aqui a soma dos dois aqui, né, não pode dar maior do que 90, né? Porque senão eu não vou ter esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo retângulo aqui, ó, essa altura só vai estar aqui dentro se esse θ for menor que π sobre 4. Se ele for maior, aí essa altura aqui ela já vai cair fora. Já vai ser aqui fora. Tá? Então só para a gente poder ter essa altura aí dentro, né, e poder fazer esse estudo aí, eu preciso então que o θ esteja entre 0 e π sobre 4. Agora o segundo item. Então o segundo item eu vou usar o mesmo triângulo ali, tá? Para a gente poder fazer esse desenvolvimento. O segundo item eu vou coletar também informações da mesma forma. Então B. Então vamos lá, vamos ver quais informações que eu posso coletar. Primeiro, esse segmento todo aqui, ó, AB, ele pode ser visto, ele é um que pode ser visto como AB mais BD. Tá? Mesmo que o B esteja fora, ele pode ser visto da mesma forma. Tá? Não importa se está dentro ou se está fora. Então, que é a medida da distância entre D e A, ele é igual à distância de B de D a B' mais B' A. Então é DB' mais B' A. Outra informação que a gente tem, que o cosseno de φ, né, que é esse outro ângulo aqui, ó, quanto que ele é o cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então é só cateto adjacente, né, nesse triângulo aqui. Mas eu posso enxergar ele dentro desse outro triângulo aqui, ó. Aí dentro desse outro triângulo, cateto oposto a esse aqui, sobre hipotenusa, que é essa aqui. Então ela é B... cateto, vamos ver,
cosseno é cateto adjacente, não o oposto. Cateto adjacente, então o adjacente é exatamente esse, sobre hipotenusa. Então vai ser B' D sobre DB, né? Ou D' sobre DB. Tá? Então é DB' sobre DB. Muito bem. O que mais que eu posso concluir? O DB ele é 2 vezes o BC. Então o DB é 2 vezes o BC. Tá? E quanto que vale o BC? BC, se a gente olha aqui para esse ângulo θ, ele é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Por causa da hipotenusa ser 1. Então ele vai ser BC é exatamente o cosseno de θ. Cosseno não, seno, né? Porque é cateto oposto. Então é 2 seno θ. Okay? Muito bem. O que mais que eu tenho de informação? Bom, eu tenho a informação de que θ e φ são complementares. Okay. Se eles são complementares, o que significa? Significa então que o cosseno de φ é igual ao seno de θ, pela proposição anterior que a gente já viu. E cosseno de 2θ é quanto? Cosseno de 2θ, aí a gente pode olhar para esse triângulo aqui, ó. Então, cosseno de 2θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é AB'. Tá? Então, até aqui, beleza, né? Agora, vejam só. Eu posso, então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Veja só, se eu pegar então a informação 2, tá? Que é essa aqui, e no lugar ali de BD, eu tenho BD aqui embaixo, BB, né? Eu posso usar a informação 3. Então, usando a informação 3 aqui na 2, tá? O que a gente tem? E além disso, além da 3, a gente tem quem que é cosseno de φ? Cosseno de φ é seno de θ. Então, usando a 4. Com essas 3 informações, a gente tem, então, cosseno de φ é o que? É seno de θ. Isso é dB' sobre dB. Não é? Mas quem é dB? dB é 2 seno θ. Então aqui eu troco por 2 seno θ. Tá? Então eu usei essa aqui e substituí tudo na 2. Então tivemos isso aqui. Então daqui a gente tem que dB' é igual a quanto? Passa multiplicando, é 2 seno ao quadrado de θ. Tá? É o dB', é esse tamanho aqui. Agora, quanto que é esse tamanho aqui, ó? AB'? A gente já sabe que é cosseno de 2θ. Então essa informação aqui eu vou chamar de 6. Então quando a gente pega a 6 e a 5, o que a gente tira? A gente tira aqui dB'. Não, peraí. Agora vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar então a primeira informação aqui. Então a 1, a 5 e a 6. O que a gente conclui? Bom, a gente conclui que 1, que dB' mais B'A é 1. Mas quem é dB'? dB', pela informação 6, é 2 seno ao quadrado de θ. E quem é B'A? B'A é, pela informação 5, cosseno de 2θ. E isso tudo tem que dar 1. Então daqui a gente tira isso aí. E agora, então isolando o seno ao quadrado aqui, então isolando o seno vai ficar
raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Não é exatamente o que a gente queria, mas é só trocar no lugar de θ aqui igual a alfa sobre 2. Né? Então, substituindo aqui, vai ficar seno de alfa sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Aí sim fica igual a fórmula. Beleza? Então essa é a ideia da demonstração dessas duas propriedades. Tá? Aí na sequência a gente tem um exemplo que calcula então seno, cosseno e tangente de π sobre 10, né? Então fica como exercício para vocês lerem aí esse exercício. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não entendeu, pode me perguntar no horário de atendimento, no próximo horário de atendimento, né? Ou mandar, como o próximo horário de atendimento é só no ano que vem, então podem me mandar mensagem, né, pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu respondo, se tiver qualquer dúvida a respeito desse exemplo ou dessa aula.